Graça e paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês. Aos irmãos que nos acompanham pela internet, muito bom nós estarmos juntos mais uma vez. Nós vamos pensar um pouquinho e refletir a respeito dos 500 anos da Reforma Protestante. São 500 anos de história e nessa história de 500 anos, uma das bases, né, da Reforma Protestante, ela se sustenta em cima de 5 solas. Do latim significa somente. Então é somente a graça, somente a fé, somente o Cristo, somente as Escrituras e somente a Deus glória. Essa é a base, ou as 5 bases da Reforma Protestante, que marcou a história da humanidade. E é tão verdade que essa reforma, ela não só agitou o mundo religioso, ela marcou a mudança de era, ela fez parte, como eu disse semana passada, ela fez parte da mudança de era, da era medieval para a era moderna, os tempos modernos. Foi junto com a Reforma Protestante que esse movimento ganhou força. O primeiro livro impresso na história da humanidade é a Bíblia. Então, ganhou força os tempos modernos. E essa Idade Média é muito interessante, né? A Idade Média é também conhecida, aí a galera jovem, a galera que vai fazer Enem ou já fez Enem, sabe, a Idade das Trevas. Por que Idade das Trevas? Porque depois da Reforma Protestante, depois que a história entra na época moderna, surgem os iluministas. Daí vem a palavra de iluminação das ideias, de conceitos, de pensamentos, onde a humanidade é liberta. Então o conceito de luz, de libertação, e se a época medieval é a época das trevas, porque o conceito era fechado, as ideias eram fechadas, os pensamentos eram fechados, tudo era muito obscuro. Por quê? Porque a humanidade, a sociedade, ela girava, a sociedade, né, os humanos da época ali, as pessoas daquele mundo, giravam em torno da marionetagem da Igreja Católica, que detinha todo o conhecimento, como eu já falei no domingo passado. Então, nesse movimento que ganha força com Lutero e ganha expressão com Lutero em 1517, surge então os protestantes. 100 anos antes, João Hus, um alemão, morreu, porque também tinha feito lá suas 18 teses, e o Papa mandou queimá-lo vivo na fogueira, porque estava discordando da igreja, estava discordando da voz de Deus. E ele, antes de morrer, ele tem uma frase muito interessante, João Hus, né? Hus no alemão significa pato. E ele diz uma frase assim: podem queimar o pato, mas logo vem o cisne, e eles não vão prender o cisne. Lindo isso, hein? Bonito, né? Libertador. E 100 anos depois vem Lutero e prega as 95 teses na Catedral de Wittenberg, e aí a chapa esquenta, o pau quebra a folha, enfim. Aí surge o movimento protestante, 100 anos depois surgem os batistas, e a gente está aqui hoje. Então nós precisamos falar desses 500 anos de reforma e voltarmos um pouquinho para as nossas bases. E hoje nós vamos falar sola Escritura, somente a Escritura, somente a palavra de Deus. Mas eu gostaria de começar dizendo, para nós fecharmos nossos olhos e orarmos mais uma vez. Senhor, fale aos nossos corações. Abra o nosso entendimento, Deus. Tenha misericórdia de nós. Compaixão de nós. Piedade de nós. Ilumina os nossos corações, Deus, de forma sobrenatural, para que haja entendimento, para que haja libertação, para que haja conversão, para que haja arrependimento de vidas e de conceitos e mudanças de perspectivas a respeito de quem Tu és.
para nos parecermos mais contigo, para sermos a tua imagem e semelhança para o louvor da tua glória. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Só as Escrituras, somente as Escrituras. Eu preciso dizer que eu vi uma imagem no Facebook semana passada que me deixou assustado. Era uma pichação no muro que dizia assim: menos Constituição, mais Bíblia. A grosso modo parece muito bonito e muito bíblico, mas não é. Não é. Estado é Estado. Vida com Deus, religião é religião. Quando nós dizemos só as Escrituras, nós não estamos dizendo em colocar esse livro dentro da cabeça das pessoas. Quando nós dizemos somente as Escrituras, nós não estamos falando de um conjunto de regras morais estabelecidos por um livro. Quando os reformadores disseram somente as Escrituras, eles não estavam dizendo: agora somos nós que vamos falar a verdade. E a verdade está com a gente. Todo mundo está errado, somente a gente está certo. Tem muitas pessoas que parecem reformadas e vêm com esse blá blá blá, porque eu tenho a verdade, porque é somente a palavra, é porque é somente a Bíblia, porque é somente a palavra, porque é a sã doutrina, mas não é reformado coisa nenhuma. Se antes a verdade estava na Igreja Católica Apostólica Romana, que marionetava a vida das pessoas, nesse conceito ultra-ortodoxo, disfarçado de reformados, a verdade está na mão dos que conhecem a Bíblia, e são eles que dizem o que as pessoas têm ou o que não têm o que fazer. Só saiu de lá para cá. Não é à toa que pastores que se dizem reformados condenam os membros que às vezes tomam uma atitude sem falar com ele antes. Como assim você comprou um terreno sem falar comigo? Também acontece ao contrário. O cara vai comprar um carro, deixa eu conversar com o pastor para ver se ele... Eu quero mudar de igreja, deixa eu conversar com o pastor para ver se ele me libera e me abençoa para eu sair da igreja. Isso não é reforma. Isso não é bíblico. Isso é caminhar na contramão da história. Quando nós dizemos somente as Escrituras, na voz que ecoa dos pulmões de Lutero, pulmões, é isso, de Lutero, Constantino, que era o imperador, nós não ouvimos a sua voz. Papa, nós não ouvimos a sua voz. Nós ouvimos o que as Sagradas Escrituras falam aos nossos corações. É por isso que Lutero escreve e toca a sua vida a escrever livros e transcrever a Bíblia para o idioma do seu país, para que as pessoas tivessem acesso a ela. Porque ele cria que as pessoas, ao lerem as Sagradas Escrituras, o Senhor falaria com elas. Eu convido você a abrir comigo a sua Sagrada Escritura que você tem em mãos, você tem acesso. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16. Vai ser projetado aqui. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Esse é o texto base de sola Escritura. Ela é inspirada por Deus, ela é a palavra de Deus que fala aos nossos corações. Ninguém
tem o poder de dizer: essa palavra de Deus é minha e eu vou passá-la a você. Ninguém tem o poder de dizer: eu tenho a verdade e sou eu que vou dizer para você a verdade. Isso é anti-reforma. O mesmo apóstolo Paulo, se você abrir aí um pouquinho antes, no capítulo 2, no versículo 7, ele vai dizer assim ao Timóteo: Timóteo, reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Sabe o que Paulo está dizendo? Timóteo, você ouviu os meus ensinos, mas é o Senhor quem vai te dar entendimento. É o Senhor que vai clarear a sua mente. É o Senhor que vai te dar discernimento. Não cabe à igreja fazer as pessoas entenderem as coisas. Não é papel da igreja convencer ninguém do seu pecado. Não é papel da igreja convencer ninguém de que Deus é Deus. Não é papel da igreja apontar pecados e julgar pecados. O papel da igreja é apontar para Deus e dizer assim: Senhor, fale ao coração da igreja que é tua. Ele é o cabeça e dono da igreja. Porém, nós temos muitas dificuldades com isso. Nós estamos o tempo todo querendo saber o que é certo e o que não é, para não pensar, para não ter que refletir. Oração, nós queremos a oração às vezes tão somente para conseguirmos aquilo que a gente tanto deseja, ou espera, ou quer que aconteça. Nós temos nos tornado uma igreja acomodada. Nós temos nos tornado uma igreja que tem faltado entendimento. É por isso que a Bíblia diz: o meu povo às vezes perece porque falta entendimento. Porque ele não está falando de um conhecimento, ele não está falando de um conhecimento teológico, até porque quando foi escrito isso não existia teologia. Não existia conjuntinho de doutrinas. Não existiam os conjuntinhos de dogmáticas teológicas. O meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo perece porque não sonda o coração de Deus. Fica atrás de profeta, fica atrás de profetisa, fica atrás de cobertura espiritual, fica atrás de ancião, fica atrás de anciã, fica atrás de fulano de tal que fez cursinho de fundo de quintal de teologia, que agora ele acha que ele é o guru gospel. É um povo que tem se tornado, na contramão da reforma, um povo que diz: não é só a escritura, provavelmente é o pastor, provavelmente é o presbítero, é o padre, é o pároco, é o ancião, é o fulano de tal. Nós temos levantado ídolos. Uma vez eu pregava lá em Presidente Prudente, enquanto eu falava, uma senhora sentada bem na minha frente, ela dizia: o bispo não fala isso. Aí eu falava alguma coisa, ela: o bispo não ensina assim, porque o bispo não disse isso. Ela levantou no meio da pregação e foi embora. Eu falei: que vá, por raio que o parta. Desculpa, foi mal, gente, se empolguei. Mas que vá. Os irmãos e irmãs, as pessoas adoram os ídolos, têm seus corações obscurecidos, pensam que Deus é um feitor de regras morais, e quando nós descobrimos essas regras morais, nós descobrimos a chave de tudo, e agora a gente está sossegado. Lê do engano, porque a Bíblia não é um livro fechado. A Bíblia é um livro aberto. A teologia não está fechada. Deus é isso, Deus é assim, a doutrina é essa. Me desculpa, irmãos, não é. A teologia se refaz porque os tempos mudam. A Bíblia é nova. Eu gosto do Rubem Alves, que o Rubem Alves fala assim, que a Bíblia é um livro de histórias. Eu falei: opa. Aí eu falei: caramba, o que esse cara está dizendo?
E é verdade, porque uma história, ela fica presa ao seu passado. Um livro de história, ela viva no momento que você conta. Então a Bíblia é um livro de história e história. Nós precisamos trazer à vida somente as Escrituras. É ela quem fala aos nossos corações. O problema é que às vezes a gente mata ela. Nós matamos ela. Porque antes nós assassinamos a nossa consciência. Disse aqui semana passada, Lutero, quando pregou as 95 teses na Catedral de Wittenberg, foi chamado pelo Papa. E quando foi chamado pelo Papa a prestar esclarecimento e se confessar e se arrepender do que tinha feito, ele diz assim: um homem jamais deve dar satisfação senão a si mesmo e a sua consciência e a Deus. Sensacional. O problema é que nós matamos a nossa consciência. Nós temos nos tornado encabrestados. Vamos no embalo porque sempre foi assim, aprendi assim, e quando eu ouço alguma coisa diferente, eu tenho dificuldade para pensar, eu tenho dificuldade para raciocinar, eu tenho dificuldade para entender. E o problema é que isso é transvestido de somente as Escrituras. Não porque eu estou com as Escrituras. Não, irmão, você está com uma interpretação das Escrituras. Você está com uma perspectiva, existem muitas outras. Se você abrir comigo, lá em Atos capítulo 16, eu convido você a abrir nessa hora, porque é importante nós lermos o que está escrito. Se você abrir lá em Atos capítulo 16, abram aí. No versículo 14, diz assim: uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. Olha só o que diz agora: o Senhor abriu o seu coração para entender a mensagem de Paulo. É Deus quem dá o entendimento, não é a igreja, não é o pastor, não é o diácono, não é a diaconisa, não é mais uma voz sacerdotal, é uma voz que entra em contato direto com o meu espírito. É o Deus que fala aos corações, é o Deus que liberta consciências, é um Deus que liberta pensamentos, é o Deus que nos liberta de sofismas, é um Deus que nos liberta de dogmas, entendeu? O Senhor deu entendimento a Lídia a respeito da mensagem de Paulo. A Bíblia não diz que a mensagem de Paulo trouxe entendimento a Lídia. O Senhor fala aos corações, Ele é o Deus que fala. É por isso que a Bíblia diz que Ele é a voz que fala ao coração. O problema é que nós estamos levantando novas verdades absolutas, transvestidas de fé certa. Nós estamos levantando para nós castelos que nos protegem, mas que na realidade estão nos roubando a consciência de quem nós somos. E o povo está se acostumando com isso. O povo está se acostumando a não pensar. O povo está se acostumando a não mais abrir a Bíblia e dizer: eu vou orar e vou examinar as Sagradas Escrituras e vou ver o que Deus fala ao meu coração. Nós precisamos voltar para essas bases, meus irmãos. Agora, o que a reforma e a sola escritura traz é o livre exame e não a livre interpretação. As pessoas estão confundindo livre exame com livre interpretação. O que é o livre exame? É dizer: protesto. Pastor, protesto. Estou lendo aqui as Sagradas Escrituras e protesto contra o que o senhor está dizendo. Nós vamos sentar e nós vamos conversar. Você não vai para a fogueira.
Você não é um rebelde. Você é um atento ou uma atenta que está com uma dúvida. E cabe ao sacerdote, ao pastor, ao que se diz chamado por Deus para esclarecer e ensinar, ensinar. E não dizer, revoltado, revoltada, rebelde, rebelde, duvidas do ungido de Deus? Aí vem aquelas coisas, não toqueis no ungido de Deus, não se levante contra o servo do Senhor. Aí vem essas babaquices todas. E as pessoas vão acreditando, por quê? Porque não examinam as Escrituras, e são ensinadas a não examinar as Escrituras. Nós voltamos para a época medieval, onde as pessoas eram privadas do livre exame das Escrituras. Livre exame é diferente de livre interpretação, agora, porque também acontece muito isso hoje, né? O cara lê, igual aquela vez apareceu no Fantástico, o cara leu, vai tu e adultera com a mulher do teu amigo. Aí o repórter leu e falou assim, não, vai tu adúltera. O acento estava errado, o cara não sabia ler. E ele saiu passando o rodo nas mulheres da igreja, dos amigos, dos irmãos da igreja. É verdade, saiu no Fantástico. Por quê? Porque fez uma livre interpretação. E o que aconteceu? A igreja não examinou, a igreja não questionou, a igreja costuma baixar a cabeça e apanha, e apanha, e apanha. E eu vou dizer uma coisa para vocês, tem gente que gosta de apanhar, e tem gente que gosta de sofrer, e tem gente que tem problema em pensar livremente. Tem gente que gosta de chicote. Tem gente que gosta de pastor dizendo, é assim, se não for assim vai para o inferno. Certa vez conversando com um pastor, ele falou assim, pastor, tem que pôr um medinho, que se não pôr medinho, o povo avacalha. Eu falei, que medinho, meu? Onde você leu isso na Bíblia? Não, não tem, mas tem que ser assim, porque senão o povo não respeita. E eu estou achando que tem um fundo de verdade. As pessoas me parece que gostam dessas coisas. Infelizmente. Uma mensagem de libertação é confundida com uma mensagem de libertinagem. Uma mensagem de livre pensamento é confundida com uma mensagem de que agora todo mundo está certo. Não estou dizendo isso, nunca ensinei isso, e não é isso que os reformadores ensinaram, mas foi isso que os reformadores foram acusados. Agora, Lutero, todo mundo vai pegar a Bíblia e vai ler. Agora, Lutero, as pessoas vão pegar com a Bíblia e perguntar, meter o dedo na nossa cara. É exatamente isso. Lutero, agora as pessoas vão ler a Bíblia e vão perguntar onde está escrito. Exatamente isso. Porque é somente as Escrituras. O problema é que ou a Escritura está aberta no Salmo 23, na sala, e ela se tornou um conceito de palavra de Deus que abençoa a nossa casa por estar aberta, e aí fica espantando todos os demônios que tentam chegar. Conceitual, cultura greco-romana, que influenciou a época medieval inteirinha, com símbolos, com místicas. É aqui que surge a ideia de inferno como lugar que todo mundo vai para lá e vai ser queimado. É aqui, na idade medieval. Não estou dizendo que não acredito no inferno. Ou ela é um dogma, ela é dogmática, ela se tornou um berço de doutrinas, ela se tornou um livro de regras, adjuntos com estatuto, livro de disciplina, livro de sacramento, livro de sã doutrina, livro de não sei o que lá, conceitos abstratos, regimentos internos. Eu conversava com alguns pastores, e nós estávamos falando de disciplina na igreja, e eu sempre percebia que eles citavam assim, não, porque o regimento de disciplina diz no artigo tal, tal, tal. Eu falei assim, como assim regimento de disciplina? Aí eu fui ver que os caras têm um regimento de disciplina, de como disciplinar de acordo com cada pecado. Eu falei, os caras já sistematizaram uma cartilha para o pecado.
E eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? As pessoas gostam dessas coisas. Isso dá ar de organização, isso dá ar de seriedade. Sabe por quê? Porque nós estamos caminhando na contramão da reforma protestante. Ao ponto de eu ouvir dizer, uma igreja que não disciplina ninguém não é uma igreja séria. Eu falei, o quê? As pessoas gostam de sofrer. Uma vez uma pessoa teve que confessar o seu pecado para um monte de gente, inclusive pecados de anos anteriores. E eu disse para ela, você é livre em Cristo Jesus. Você se arrependeu? Me arrependi. Você se sente lavado pelo sangue de Jesus? Me sinto lavado pelo sangue de Jesus. Então você está liberto e perdoado. Não, mas eu preciso passar por um sistema de disciplina para eu poder. As pessoas gostam dessas coisas. Meus irmãos, é por isso que é tão difícil, embora seja simples, anunciar uma mensagem como essa. As pessoas são polarizadas e preguiçosas no intelecto. Não querem entender, preferem sofrer. Eu não sei se essa é uma mensagem melhor do que as outras, e não é isso que eu estou querendo dizer, mas é a nossa percepção como Primeira Igreja Batista do Evangelho. É por isso que as pessoas dizem, agora lá na Primeira Igreja Batista pode tudo. Provavelmente se você disser para alguma igreja aí que está vindo aqui, você é lá naquela igreja liberal? Aquele pastor que prega de camisa polo e sapatênis sem meia? É porque nós já fugimos de solas escrituras. Nós precisamos de um monte de outras coisas. Nós já nos contaminamos. E nós precisamos voltar para a nossa essência. Nós precisamos voltar para a suficiência da palavra de Deus. E para a seriedade que a palavra de Deus traz. Por isso, me lembrei de um texto. Isaías 29. Olha só. Vamos ver lá em Isaías 29. Eu acho que é. É aqui mesmo. Olha só. Esse povo, a partir do verso 13. Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras, ensinadas por homens. Por isso, uma vez mais, deixarei atônito esse povo com a maravilha e mais maravilha. A sabedoria dos sábios perecerá, e a inteligência dos inteligentes se desvanecerá. Ai daqueles que descem às profundezas para esconder os seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam, quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? Vocês viram as coisas pelo avesso, como se fosse impossível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer ao que formou, ele não me fez? O vaso poderá dizer ao oleiro, ele nada sabe? A Bíblia não é um livro de livre interpretação. A Bíblia não é um livro que promove o avacalhamento das coisas. A Bíblia é um livro que nos coloca em liberdade. A Bíblia é um livro que nos coloca em consciência. É por isso que o Ricardo falou na partilha. Olha, aqui nós não trabalhamos com a obrigação do dízimo, nós trabalhamos com a consciência.
O tolo ouve isso e diz: já que não é para dar, eu não dou. Tolo. E é por isso que às vezes a entrada da igreja cai. Porque a gente não oprime. E é por isso que as igrejas que oprimem e que colocam as algemas, compram canais de televisão de 3 bilhões de reais. É por isso que para fazer projetos a gente tem que ficar dependendo de catação de oferta. Porque a igreja se sustenta com consciência. Só que nada mais libertador do que dizer para a pessoa: a palavra de Deus fala com você. E nada mais inspirador de que você abrir a palavra de Deus e dizer assim: Deus está falando comigo. E quando isso acontece, não há capeta que resista, não há ego absoluto que resista, não há religião que permaneça de pé, porque ninguém pode com o Senhor quando Ele age. Ninguém pode com o Senhor quando Ele quer falar. E eu creio nisso, nós cremos nisso, que Deus falará aos corações. E Ele vai falar. Ele vai falar. Uma das coisas mais lindas, e eu quero finalizar aqui. Uma das coisas mais lindas das Sagradas Escrituras é que Deus, a palavra, o verbo, se fez carne. Gente, e habitou entre nós. Toda a nossa interpretação, ela não pode nos levar para um campo dogmático, ou seja, dos símbolos, e nem nos permitir ficar nos conceitos. Ela tem que nos trazer para a vida, para o dia a dia, para a segunda-feira, para a terça, para a quarta, e não só para o domingo das 7 às 8. Porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus que nós temos em mãos, ela é viva e mora em nós. Uma vez um grupo de pescadores estava sendo discipulado, e quando foram perguntados a respeito de quando Jesus subiu aos céus, para onde Jesus foi, eles foram questionados, e um deles disse assim: para dentro deles. É isso. Quando Jesus subiu aos céus, Ele foi para onde? Para dentro de cada um de nós. Ele está em nós. Ele está no nosso meio. É o que Ele orou. É o que Ele disse lá em João capítulo 17. Abra comigo e leia. Só as escrituras, né? Então vamos ler. João capítulo 17. A oração de Jesus. João capítulo 17. Versículo 20. Você pode ler todo o capítulo 17, é lindo, mas a partir do versículo 20 aqui, ó. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Jesus está falando da gente. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles, tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amaste como igualmente me amastes. Pai, quero que os que me destes estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviastes. Eu os fiz conhecer o teu nome,
e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles. O Verbo encarnado é todos nós juntos. O Verbo encarnado, só as Escrituras é a nossa vida junto. Só as Escrituras é a nossa vida se amando. Só as Escrituras é Jesus orando pela gente, dizendo: Senhor, meu Pai, assim como nós temos comunhão, que eles tenham, e que eles estejam em nós, e que nós estejamos neles. Olha só, isso é muito profundo, irmãos. As Escrituras nos colocam diante da comunhão com Deus, e é por isso que Ele fala ao seu coração. Desenvolva uma consciência que busca ouvir a Deus. Diga protesto a toda voz de aprisionamento. E que sejamos, como comunidade, como igreja, um povo que se une, que tem uma voz. E que quando perguntarem que voz é essa que vocês ouvem, nós vamos dizer assim, ó, vem aqui, é a voz do Espírito. Mas eu não consigo ouvir. Ele vai falar com você, ele vai falar ao seu coração. Isso é tão interessante que quando Samuel ouve a Deus, é um episódio muito interessante. Ó, Samuel está dormindo, e ele está na casa de Eli, e ele ouve uma voz de madrugada: Samuel, Samuel. Ele vai lá no quarto do profeta: me chamaste, Senhor? Não. Volta a dormir. Samuel, Samuel. Pois não, Senhor. Não te chamei, Samuel. Samuel, quando você ouvir de novo essa voz, é Deus falando com você. Diga: fala, Senhor, que o teu servo te ouve, eis-me aqui. E aconteceu. Samuel, e Samuel disse: fala, Senhor, o teu servo te ouve. Mas sabe o que é interessante? Que a voz de Deus parecia muito com a voz de Samuel, ou de Eli. Deus fala através das pessoas. Usando as Escrituras, mas é através de pessoas. Não pessoas que aprisionam, não pessoas cheias de verdade, mas pessoas que são voz de Deus para as nossas vidas. É por isso que é importante nós estarmos em comunidade, em comunhão, para que a voz de Deus sempre fale aos nossos corações. Quando nós dizemos só as Escrituras, nós não estamos falando de uma leitura de um livro morto, mas de um livro que traz a vida. E principalmente a vida do corpo. E nós estamos em volta da mesa hoje. E ninguém chega na mesa sozinho. Ninguém se assenta à mesa sozinho. A mesa é lugar de coletividade. E esse é um conceito muito judeu. Coletivo. Perguntaram para um rabino: como você se sente com a morte de 6 milhões de judeus? Olha só o conceito de unidade dos judeus. O rabino respondeu assim: não morreram 6 milhões de judeus. Morreu um judeu 6 milhões de vezes. A mesa não é um lugar para mim. Quando eu volto para as Escrituras, não é para mim.
é para o nós. Quando o chamado de solas escrituras não é para que eu tenha a verdade, mas é para que ela chegue a todos nós. Quando nós celebramos a ceia, trazendo à memória o sacrifício de Jesus, não é para nós, é porque Ele nos salvou. Por isso que a morte de um homem trouxe vida a toda a humanidade. Quando nós voltamos para as Escrituras, nós voltamos à vida. E hoje nós celebramos a vida.